que até pegando as outras camadas que ele vai trazer aqui ainda sobre o imaginário, vai fazer um pouco mais de sentido. E aí, quando a gente voltar nesse exemplo, vai ficar um pouco mais claro, vai ter mais conteúdo. Mas qual que é a ideia, ó? Deixa eu ver se vai dar para enxergar. O que que é isso daqui? Isso aqui é um experimento da física ótica que o Lacan usa para exemplificar uma série de conceitos. Então, dá para a gente conseguir enxergar muitos conceitos aqui. E um desses conceitos é justamente o real, o simbólico e o imaginário. Então, eu vou mostrar basicamente aqui aonde que está o real, simbólico e imaginário e o porquê que o sujeito ele não está necessariamente aonde ele se enxerga. Porque assim, como que funciona esse experimento? Aqui pode não parecer muito bem, mas imaginem que é um vaso, tá? Um Uhum. vaso de flor. E aqui, deixa eu colocar no... Dá para ver que tem uma florzinha lá dentro, né? Sim. Então tem uma florzinha que está de ponta cabeça, tá? Então aqui a gente tem um vaso, aqui a gente tem uma florzinha e a imagem completa do vaso com uma florzinha saindo do vaso é possível a partir de um espelho. Agora eu não lembro se o nome desse espelho é côncavo ou convexo, mas é o espelho que ele é curvo assim para dentro, tá? Então, esse espelho, ele tem algumas propriedades, né, que a física estuda. Uma dessas propriedades é que, diferente de um espelho plano, quando você pega um papel, por exemplo, né, e coloca aqui assim, ó, mais ou menos, você consegue ver a imagem da flor Flor. vai para o espelho e o espelho projeta esta imagem nessa folha de papel como se fosse um projetor mesmo, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso até mandar a imagem, eu tirei algumas fotinhas. Eu queria até filmar para vocês enxergarem, só que a lente ela fica muito distorcida por causa da luz. Então ela não consegue captar muito bem a imagem. Mas na foto eu mando para vocês. Mas entendam a princípio que a imagem dessa florzinha, ela é literalmente projetada aqui nesse papel. A gente consegue ver a flor aqui. Eu vou mandar depois a foto para vocês. Então, a primeira propriedade desse tipo de espelho é que ele projeta no real uma imagem do objeto. Então, com isso, o Lacan já traz uma primeira ideia que é o quê? É... A gente projeta literalmente no outro uma imagem nossa e a gente vê no outro essa imagem nossa, a própria transferência. Então, uma coisa bem simples que esse experimento já mostra assim, na prática é que mais do que projetar no outro uma imagem nossa, a gente vê essa imagem nossa sendo projetada, tá? Então, isso é uma primeira questão que esse experimento ele meio que exemplifica, tá? Qual que é a segunda questão? E aí, chegando no ponto que você perguntou. A segunda questão é que esse tipo de espelho, também diferente de um espelho plano, ele faz uma imagem invertida. Ele inverte a imagem. Então, ele produz uma ilusão. Dependendo do ângulo que você coloca, você enxerga o vaso de flor como se ele, de fato, tivesse saindo, perdão, como se o buquê de flor de fato tivesse saindo de dentro do vaso, certo? Uhum. Então, o que a gente pode também enxergar nesse exemplo? A gente pode dizer que o vaso é o corpo real da criança. Como o Márcio pontuou muito bem no encontro passado, corpo real em toda a sua libido ali, em todas as pulsões desgovernadas,
até então sem uma estruturação do eu. O corpo de uma criança antes da fala, tá? Esse é o corpo do sujeito. A flor, a gente pode dizer que é o eu do sujeito, o ego mesmo do sujeito, que vem de onde? Que vem de uma ilusão a partir do olhar do outro. A gente pode dizer que esse espelho pode ser, por exemplo, o olhar da mãe, tá? Então, o que que a criança faz? Vamos até pegar um exemplo ainda mais simples. A criança, que é o que tem lá discutido no estádio do espelho, a criança que vive primeiro uma experiência despedaçada do próprio corpo, ela não sente que o corpo é uma unidade, é uma coisa só, ela sente que o corpo, ela não tem nem controle do próprio corpo. Se ela, sei lá, quer mexer a perna, ela mexe o braço, né? Um bebê de alguns meses não tem essa sensação do corpo enquanto uma coisa harmônica, que é unida. E nessa mesma época aí de alguns meses, a criança ela pode se olhar no espelho e falar: Nossa, existe um corpo só, um corpo unido, um corpo único. Ou seja, a criança ela tem uma primeira imagem de si que vem de fora e que dá essa sensação de uma unidade, certo? Isso acontece num espelho, mas isso também acontece no olhar da mãe. É a mãe que diz para a criança, que bonitinho, ó que lindinho, ó que fofinho. Assim como a mãe também diz, nossa, que desorganizado, nossa, você é muito rebelde, nossa, você é muito teimoso. Então, a forma como a mãe vê a criança ajuda a criança a constituir essa imagem dela mesma, certo? Então, é isso que o sujeito ele vê nesse espelho, nesse olhar da mãe. Então, ele cria uma unidade de si entre o seu corpo, certo? E, Uhum. a, e o seu eu, formando uma unidade. Só que aqui existe uma ilusão. Ou seja, eu dependo desse olhar do outro para saber quem sou. Eu só Sim. existo nesse olhar do outro. Eu só existo a partir do que o outro diz de mim. O que que a análise vai fazer com o sujeito? Vai trazer um terceiro elemento, um outro espelho. Para quê? Para mostrar para o sujeito qual é a ilusão que o constitui. Então a análise vai mostrar para o sujeito, ó, tá vendo? Você é isso aqui, na verdade, ó. Você é fruto desta relação entre algo real e algo imaginário que compõe esta experiência de sujeito. Ô, Paulo, e- esse, ter- Oi, esse terceiro elemento, o espelho seria um espelho plano? seria um espelho plano. Tá. Seria um espelho plano. Então aí a palavra, eu vou chegar na sua questão que você falou, tá? Do que o sujeito não se vê nesse lugar. Então, a análise, ela faz com que o sujeito consiga entender essa ilusão que o constitui, certo? E aí, qual que é a questão? Onde está o sujeito em toda essa experiência? Se aqui está o corpo real e aqui está o eu, né, o ego do sujeito, onde está o sujeito? Na O fala, Lacan vai né? falar, Eu a pensei gente num pode... ponto. Pode complementar. Isso tudo que você estava falando, eu pensei eu lembrei um pouco do que você falou no início, né? Sobre a importância da fala. E até eu acho que Uhum. essa frase que eu lembrei, lá onde o sujeito se vê, não é o mesmo lugar de onde ele fala. Eu acho que tem essa palavra, né? Fala. Mas era isso que você ia falar? Quase, quase. A fala, a gente pode correlacionar também com esse terceiro espelho. Por quê? Porque a fala, ela vai dizer sobre
posição que aquele sujeito ocupa em relação a esta ilusão. A fala, ela vai possibilitar que o sujeito perceba de que lugar ele está falando, de onde ele está se enxergando, de onde ele diz sobre ele mesmo, certo? A fala, a própria experiência da análise, né, enquanto esse terceiro elemento, enquanto o terceiro, que é o simbólico também, né? Por isso que são necessários três para o sujeito se perceber quanto sujeito. E aí o sujeito, ele vai estar onde no meio disso tudo? No seminário 1, o Lacan ele vai dizer que o sujeito, ele é, até na própria ciência, ele é visto como um olho. Por quê? Porque o sujeito, ele é a perspectiva de onde você está vendo isso. Você entendeu? Então, meu olho está aqui. Se o meu olho está aqui, de onde eu estou vendo, eu consigo enxergar essa ilusão. Só que se meu olho vier para cá, eu já não enxergo mais. Então, o sujeito é essa posição que eu vou ocupar em relação a essa ilusão. Você entendeu? O ponto de fuga, né, na física, de onde se parte a perspectiva do observador. Tá? Então, é por isso que o sujeito não está onde ele se vê. Porque eu vejo daqui, mas o meu ego está ali. E eu intuo que eu estou naquele lugar onde eu não estou. Tá? Isso tudo, assim, é muita informação logo de cara, mas a gente vai depois retornando e dando camadas e articulando isso com o que o Lacan está trazendo. Mas antes de mais nada, é só para situar um pouco mais ou menos as coisas. E essa ideia aqui, ele já começa a desenvolver no mesmo ano desse texto aqui. Para não dizer no mesmo ano, né? Porque esse daqui é no meio de 53 e o seminário 1 começa no finalzinho de 53, só que ele continua em 54. Então, é nesse mesmo período aí. Deu para responder mais ou menos? Deu para ter pelo menos uma noção? Porque depois isso vai ganhando assim, mais exemplos, mais camadas, vai ficando mais claro.